Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, que é realizado toda sexta-feira aqui no online, no Grupo Espírita Irmão Arisa, essa casa tão abençoada, onde nós nos encontramos nestes momentos agora no online. Você também é convidada a participar do nosso Evangelho. E nesse momento agora, vamos envolvendo o nosso irmão Vicente, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Vamos silenciar dentro de nós e buscar em nossa mente a figura do nosso Mestre Jesus, envolvido em uma grande luz, sintonizando-nos ao plano maior e pedimos: Senhor, dai-nos a tua inspiração na leitura do Evangelho de hoje. Sustenta-nos diante de toda a nossa reunião, através dos nossos amigos mentores espirituais, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Vamos dar início à nossa reunião, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva e com a oração que ele nos deixou, vamos dar por início a mais um Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante vamos envolver o nosso irmão ou a nossa irmã que vai fazer para nós a leitura do Pão Nosso, que é o livro de preparação. Muita paz a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Nosso estudo do Pão Nosso hoje é a mensagem 31, que tem como título Com Caridade. E a frase que Emmanuel escolheu diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. É uma frase de Paulo, está na primeira epístola de Coríntios, capítulo 16, versículo 14. E Emmanuel diz assim: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto,
devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Com caridade, com bondade, com fraternidade, com amor sincero, com boa vontade. E por que será que Paulo escreveu essa frase em sua epístola, né, aos amigos de Coríntios, né? E estudando nas nossas pesquisas, Paulo escreve porque ele estava enviando Timóteo, né, para que ele fosse até os amigos de Coríntios, e Paulo pedia a eles que eles o tratassem com caridade, que fizesse todas as coisas com bondade, porque Timóteo era uma pessoa muito querida ao seu coração. E o Emmanuel, aproveitando essa frase, ele nos ensina que, vamos dizer assim, que há séculos, né, nós estamos exercitando a caridade através de oferecer alguma coisa a alguém. Normalmente são as coisas materiais que são mais fáceis para nós, né? E normalmente nós damos daquilo que não vai nos fazer falta. Mas ainda assim, já é uma coisa muito boa, né? Quando nós oferecemos alguma coisa, mesmo que estando sobrando, né, na nossa despensa. Mas ele diz uma coisa muito mais importante, né? Quando ele fala, quando nós utilizarmos todas as potências do espírito, porque nós sabemos que quem pensa é o espírito. Então, por que não trabalhar as nossas potências do espírito através da fala? E olha só que interessante, né? Vamos aproveitar aqui o exemplo que Emmanuel mesmo nos passou quando nós oferecemos alguma coisa a alguém. Se nós utilizarmos as potências do espírito, os nossos pés vão nos conduzir, né, a um viaduto, à porta de uma comunidade, aquelas pessoas mais humildes, né, que se encontram nas ruas. E através das nossas mãos, nós vamos oferecer alguma coisa. Se formos inteligentes, nós vamos oferecer um pouquinho mais. Palavras de carinho, de gentileza, de bondade. E se pudermos, vamos exercitar a nossa audição. Permitir que essas pessoas falem das suas aflições, dos seus sofrimentos, para que a gente possa dar um pouquinho daquilo que nós já temos. Nós temos aprendido tanto com os ensinamentos de Jesus, por que não oferecer uma palavra de amparo, de consolo, de esperança? Então, se nós unirmos a nossa boca, os nossos ouvidos, né, e as nossas mãos, nós vamos utilizar parte do nosso corpo sob a responsabilidade do nosso espírito, vamos dizer assim. E ele vai além, né? Ele diz com muita propriedade, né, não só em falar e ouvir, porque muitas vezes a gente não sabe ouvir, né? Quando a gente não está bem, nós conseguimos distorcer ou não conseguimos codificar o que as pessoas estão me dizendo. Também é importante que a gente discipline
a nossa audição, né? E ele diz ainda que nós podemos impedir e favorecer. E eu recordei aqui um exemplo, né, do Kardec, quando certa vez ele deixou, né, o Livro dos Espíritos numa mureta que ficava, né, sobre um rio, e uma pessoa, né, ele deixou e foi embora. E uma pessoa chegou até ali na intenção de tirar a própria vida, porque estava num desespero, não estava conseguindo lidar com as suas aflições e estava ali para dar um fim na sua vida. Mas ele achou o livro que estava na mureta, abriu e se interessou. E aquilo impediu aquele ato, né, que ele ia cometer. Então, olha aí, o Livro dos Espíritos foi capaz, né, de impedir e favorecer. E nós podemos fazer isso também através das palavras, impedir determinadas atitudes e favorecer coisas positivas, né, em alguém que esteja necessitando. Esquecer e recordar, isso pode ser aplicado a nós mesmos. Nós podemos esquecer uma mágoa e nós podemos recordar coisas boas, né, que as pessoas fazem para nós e que no momento da mágoa nós fazemos questão de esquecer. Então, vamos esquecer a mágoa e vamos recordar as coisas felizes, né? E aí, ele diz ainda que cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade. Então, não é só, né, as pessoas, né, os nossos irmãos mais necessitados, mas cada coisa necessita das nossas atitudes de bondade. Nós podemos, para quem trabalha, né, pega uma condução, para quem no seu serviço, quando nós varremos a casa, quando nós fazemos a comida, quando nós lavamos a roupa, quando nós damos banho no cachorro, seja lá o que for, cada coisa, que as nossas atitudes sejam feitas com espírito de humildade, nós estamos lidando com tudo que é de Deus, né? E que Deus está nos favorecendo, e tudo nos chega por empréstimo, porque nada nos pertence. Então, que nós podemos pegar, trabalhar, exercitar em todas as coisas esse sentimento de bondade, esse sentimento de simplicidade, de humildade que temos aprendido ao longo dos séculos. Não só com as pessoas e as coisas que estão mais próximas de nós, como aquelas que muitas vezes nos colocam à prova, né? Como um chefe, uma pessoa extremamente esclarecida, mas que muitas vezes depende de um olhar mais caridoso, mesmo que nós sejamos os subalternos. Por que não aprender uns com os outros, né? Ele diz ainda que sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Se nós não colocarmos a boa vontade, a esperança e a simplicidade em todas as coisas que nós vamos fazer, quando nós oferecemos alguma coisa a alguém, as pessoas percebem e muitas vezes têm aquilo como um ato de humilhação, e não que nós estamos fazendo com humildade e simplicidade. Que nós possamos fazer as mínimas tarefas, as coisas mais humildes, colocando esse sentimento sublimado em todas as coisas. Nós, aos pouquinhos, nós vamos desenvolvendo esse amor que Jesus tanto nos ensinou. E não nos vamos nos preocupar em receber alguma coisa em troca. Quando nós aprendemos que não vamos fazer por obrigação, mas fazendo com o coração, não tem como tentar receber alguma coisa, é fazer e passar, né? E Emmanuel, numa mensagem, num livrinho chamado Ceifa de Luz, ele diz assim, que a caridade surge no sacrifício silencioso. Ele diz, nessa parte, ele fala muitas vezes sobre a mãe, né? a dona de casa, que muitas vezes trabalha esse sacrifício, trabalha a renúncia, trabalha o perdão, mas isso serve para todos nós que somos humanos, né? Ele diz ainda que nós estamos utilizando a caridade
o esquecimento espontâneo de uma falta, de uma palavra, e até mesmo quando nós desistimos da maledicência. Olha só, né? E a gente nem para pensar que isso também é caridade. É a gentileza que ninguém pede e que nós fazemos de coração. É a simplicidade que não magoa, que não humilha. É a colaboração imprevista que esperam de nós. Quando ninguém pensa que não vai acontecer nada e nós oferecemos alguma coisa. É até mesmo a saudação de simpatia. Por que não um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou como vai? E permitir que as pessoas falem, né? A caridade é isso. Quando nós permitimos que os nossos sentimentos, através do olhar, através das palavras, através do ouvir, através das mãos, permitir que os nossos pés nos levem e todo o nosso corpo físico estará sob as potências do Espírito, numa reunião fraterna em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Recordando sempre que quando nós oferecemos alguma coisa a alguém, é a nós mesmos que estamos fazendo. Então, que Jesus nos abençoe e que nós não vamos esquecer para cada pessoa e nas coisas mais simples ou qualquer coisa que nós possamos fazer com caridade. E agora nós vamos envolver com muito carinho nosso amigo, nosso irmão Sérgio, que preparou com muito carinho o Evangelho para todos nós. Muito obrigada. Bom, boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus seja com todos nós, né? E o Evangelho da noite de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar do item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa mensagem é trazida por Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Diz assim: quando a morte vem ceifar em nossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que regalaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível numa mesma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade
não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperança quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Que vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo-as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias, não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concede entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem, vossas lembranças o inebria de contentamento, mas também as vossas dores, sem razão, os aflige, porque revela uma falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Falar de morte, de perda de entes queridos e de morte prematura, nesse momento em que a Terra está passando, todos nós sabemos que a Terra está num momento de transição, mas nós não conseguimos explicar se tudo isso que está ocorrendo tem uma relação direta com esse momento de transição. Mas, para nós espíritas, que temos a literatura e que aceitamos a doutrina espírita, fica fácil compreender a perda, a morte de pessoas amadas. Não que seja fácil, mas o entendimento que nós temos com relação à vida futura nos consola e alivia nossos corações por por compreendermos um pouquinho o mundo espiritual através das leituras e dos ensinamentos da doutrina. Então, olhando por esse ângulo, para nós é muito simples de compreender. Agora vamos pensar nos nossos irmãos que não aceitam a doutrina reencarnacionista, né, e que têm dificuldade até para buscarem um entendimento ou a boa vontade, talvez, de entender. Para esses irmãos, é muito difícil, né? É muito mais difícil essa questão de perdas de pessoas amadas, né, de mortes prematuras. Porque não tem o entendimento, não tem o conhecimento que nós temos. Como resolver essa questão, né? A gente sabe que nós não temos a mínima condição de resolver, né? Porém, nós, olhando para o futuro, poderíamos dizer que quando o Espiritismo chegar a todas as consciências do planeta Terra, tudo será diferente
e a morte será vista de uma forma natural, né? Como é a chegada aqui, né? É natural. E a partida também deve ser natural. Muito bem. Não existe, como diz aqui no Evangelho, não é justo que os jovens sejam levados e os velhos sejam preservados. Não existe uma ordem cronológica, né, definida ou uma fórmula matemática para calcular o tempo de permanência na Terra. Jovens ou idosos, enfermos ou saudáveis, né, deficientes físico, raça ou cor, não há relação. Não há relação se nossa visão estiver circunscrita no planeta Terra. Porque o planeta Terra não tem condições de dimensionar essa questão de quem parte e de quem não parte. E quais são os motivos. Por que nós não sabemos quais são os motivos? Porque cada um de nós temos um histórico espiritual de milênios de anos. Né? Nós temos um histórico, cada um de nós. Né? Então, nós não temos como querer justificar ou querer entender essa questão da morte prematura ou da perda de pessoas amadas. Né? A única coisa que nós sabemos é que nós estamos aqui nesse planeta com uma finalidade muito clara, que é de progresso, né? De atingir a perfeição, se tornar seres melhores e fazer desse planeta um planeta regenerado. Isso nós sabemos, né? Mas nós não temos como dimensionar isso, né? E nem nos cabe fazer isso. Deus não nos colocou aqui para você falar, olha, agora você vai entender exatamente tudo o que eu quero e a sua hora já chegou e ponto. Nós não temos essa condição. Como diz aqui nosso irmão Sansão, nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Né? Essa razão de ser pode estar nas experiências que são necessárias para aquele espírito. Né? Que nós não sabemos quais são as experiências. E, portanto, são coisas que foram determinadas anteriormente, todos nós sabemos. Né? Nós somos espíritos que, nesse momento, ocupam um corpo material. Esse corpo material é um veículo que proporciona ao espírito realizar suas experiências definidas como provas, né? Durante a sua encarnação. Todos nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes. O que seria isso? Simples, sem as virtudes ainda que nós já adquirimos ao longo das nossas vidas, né? E ignorantes porque não estávamos com conhecimento. Nós não chegamos aqui com todo o conhecimento que nós temos hoje, né? Por isso que a lei da reencarnação é a única capaz de explicar, né, o progresso da humanidade, o progresso íntimo de cada um de nós, da individualidade. Né? Sem a pluralidade das existências, ficaria difícil explicar o progresso da criatura. Como nós chegamos aqui sem nenhum conhecimento e ignorantes, e chegamos até esse ponto que estamos hoje, é porque muitas vidas já foram vivenciadas. E não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Porque senão não teríamos todo esse conhecimento que nós temos. O mundo espiritual, ele é um mundo que você se prepara, você tem estudo, aprendizado, mas a realização da prática, até o momento que nós saibamos, pela ciência, é aqui na Terra. E esse planeta é designado
para você aplicar o que você aprendeu no mundo espiritual, as suas experiências. Agora, se elas vão dar certo ou se não vão dar certo, está em função das leis que nós muitas vezes não observamos. A lei do livre-arbítrio, a escolha que você faz, né, é que determina tudo o que você é. Né? Muito bem. Por que a morte prematura? Né? A morte prematura está relacionada com as necessidades do espírito, que nós não conhecemos quais são. Mas são as necessidades dele que, em algum momento, cessa essas necessidades. Ou seja, cumpriu-se o que estava estabelecido, ou seja, cumpriu-se o projeto inicial no mundo espiritual, a escolha das provas, o que ele conseguiria fazer durante esse período. Né? Quando suas necessidades são concluídas, ou se as provas são altamente prejudiciais, é hora de voltar. Né? Porque sempre respeitando a lei de amor e de caridade, certo? Que é a base da lei universal, mas findou a sua experiência, aquele compromisso estabelecido, é hora de voltar. E não importa se é jovem, se é adulto, se é idoso, ou se tem lá seus 100 e poucos anos, uma pessoa que vive, que tem essa longevidade, né, é de se admirar, mas quanto mais tempo preso aqui no planeta, muito mais dificuldades serão vivenciadas pelo espírito, né? Todos nós sabemos. Sabemos da transição do planeta, como eu falei, uma mudança gradativa e inevitável, né? Situações de desequilíbrio, de desregramento, né, social, de fúria, de vingança, de ódio, de violência, são levadas em conta durante esse período de transição. Olha, se o planeta está nesse momento de transição, chegará um momento que essas coisas não serão mais suportadas pelo planeta. Né? Assim como muda a sociedade, né? Muda o pensamento do homem, todos nós evoluímos, a ciência evoluindo, né? Fica cada vez mais claro que essa condição, né, o planeta está deixando para trás. Né? Então, se a criatura não pode mais contribuir, né, com esse melhoramento do planeta, né, já não tem a utilidade nenhuma para que ele continue aqui. Porque ele pode simplesmente atravancar ou limitar o planeta no seu crescimento evolutivo. Nós sabemos que um único líder pode arrastar multidões com os seus pensamentos e com a sua tese. Né? Nós temos experiências vivas nos dias de hoje. Né? Isso é muito perigoso. Né? Isso é muito perigoso e, de certa forma, uma energia totalmente negativa que está prejudicando o planeta. Tudo isso será levado em conta, como eu disse. A eliminação gradual como um grande benefício ao planeta que luta para conquistar a regeneração e para o espírito que retorna para a pátria espiritual, recebendo todo o amparo e preparação para uma nova encarnação. É isso. Né? O espírito não está mais em condições de permanecer aqui por um motivo ou por outro, ele será totalmente amparado
né, no mundo espiritual. E o planeta segue o seu destino, seu alvo, que é se tornar um planeta regenerado, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Não existe desgraça. Não existe desgraça. Eu digo que não existe desgraça, e sim leis imutáveis, que todos nós precisamos observar, né? Tratar a vida simplesmente com o nosso entendimento, primeiro que nós não temos todo o entendimento assim, toda a verdade não está junto de nós. Nós temos um conhecimento relativo com relação à vida, né? E se nós não procurarmos observar as leis, pelo menos as leis, a lei do livre-arbítrio, a lei do trabalho, né? A lei da harmonia, se nós não observarmos leis que são fundamentais para a nossa existência, nós também não estaremos contribuindo para o progresso, nem progresso individual, moral, nem o progresso desse planeta, né? Não será através da matéria que teremos a certeza, mas sim pelas orientações espirituais, por seus estudos e conhecimento. Exatamente. Para aquele que não tem nenhum conhecimento sobre a vida espiritual, né, tudo fica muito duvidoso e muito difícil. Imaginem a mãe que perde um filho e ela não conhece o mundo espiritual, não sabe o que acontece depois da morte. Essa pessoa nunca será consolada durante a sua existência aqui na Terra. A perda do filho será sempre a perda para ela. Pode passar anos a fio, mas ela não encontrará o consolo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, com os esclarecimentos e as explicações que nós temos aqui. Para nós nunca perderemos ninguém. Para nós, a vida sempre é vida, não existe morte, né? A vida só muda de dimensão, né? E continua. Então, é muito triste isso para esses nossos irmãos, sem esse conhecimento. Poderiam continuar na sua religião sem nenhum problema. Nós não estamos aqui querendo que ninguém mude de religião. Mas aproveitar conhecimentos, né, agregar conhecimentos para a sua vida é diferente de querer mudar de religião, né? E, infelizmente, isso só vai acontecer quando o planeta atingir realmente o ápice, né, do bem, digamos assim. O Espiritismo nos dá certeza, uma vez que traz provas irrefutáveis sobre a existência do espírito após a vida terrena. A morte para os espíritas é cheia de esperança. Não é mais o fim, mas sim um novo começo, o reencontro tão esperado das nossas famílias espirituais, né? Muitas vezes achamos que vamos encontrar, depois da morte, os nossos entes queridos somente. Claro que nós vamos encontrar nossos entes queridos, mas vamos encontrar aqueles que passaram pela nossa vida, que fizeram parte da nossa vida, aqueles que nós tivemos afinidade aqui na Terra, que compartilhamos juntos experiências únicas. Esses também serão nossos reencontros futuros. A morte para os nossos irmãos que não acreditam na reencarnação é muito penosa. Não há consolação, como eu disse. É como, vejam bem, para essas pessoas, é como todo o ensinamento do Cristo, né, se anulasse. Porque o Cristo veio falar da vida futura, né? O Cristo veio falar do reino, né? E que você precisa nascer de novo. Né? Para essas pessoas que não entendem isso,
todos os ensinamentos do Cristo estão perdidos, ou seja, a letra morta, né? Ensinamento que não chega a atingir o objetivo, né? A ausência física de um ente querido não significa que o perdemos para sempre, mas um intervalo importante para aumentar os laços de amor e exaltar as qualidades que não eram percebidas por nós, né? Normalmente, quando a pessoa se desencarna, se elevam as qualidades daquela pessoa que não eram até então percebidas por todos nós, né? Isso é importante. Então, essa relação, esse intervalo, só vem fortalecer cada vez mais esses laços de amor entre todos nós. O Espiritismo ainda é muito jovem no planeta, com grande repercussão entre os homens de boa vontade, né? Chegará o dia e que irá se dissipar aos quatro cantos da terra. Concluindo assim a obra do Cristo, virá a segunda nova era, a consciência moral da humanidade. Portanto, irmãos, a dor da morte se alivia pelos ensinamentos do Consolador prometido. Queridos irmãos, desejamos a todos que ouvirem o Evangelho sobre esse tema, que possam refletir sobre a importância de entendermos essa passagem aqui no plano físico para o plano espiritual. Que Jesus possa abençoar todos nós e gratidão sempre. Muita paz a todos. Convidamos a nossa irmã Vera, por favor. Assim, vamos entrando nas vibrações da noite. Em tranquila serenidade e a confiança que nós temos no nosso amigo Jesus, entremos em vibrações de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Vibremos por todos os países em guerra, conflitos e dissensões. Vibremos pelo Brasil, por todos os hospitais e pronto-socorro, pelos profissionais da saúde, todos os que ajudam e que se encontram na linha de frente, nesse trabalho, dessa eternidade, e que todos possam ter o amparo do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos governantes, vibremos por todas as casas de repouso, pelos moradores de rua, embaixo de pontes e viadutos. Vibremos por todos os lares em desajuste, para que haja paz. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares. Vibremos por todas as casas de oração e seus colaboradores. Vibremos pelos nomes que se encontram nos grupos de oração e que a espiritualidade amiga possa levar até eles todo o amparo que necessitam. Vibremos pelos nossos lares e agradecemos a Jesus. E rogamos a Ele que possa nos envolver em sua paz, sua luz faça morada em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos todos juntos, envolvendo a nossa irmã, companheira, Lucila, que fará para nós a prece final. Que assim seja. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, a irmã Marisa e a toda espiritualidade presente, agradecendo por mais este Evangelho no lar,
que possamos compreender os ensinamentos de Jesus e torná-los parte da nossa vida diária. Que todos possamos ter uma noite e uma semana abençoada, com muita paz. Graças a Deus.